Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde. Nós vamos dar início à primeira palestra de apresentação do programa que vai ser implantado na nossa empresa, na Conecta. É um programa de integridade e compliance. E eu queria apresentar para vocês Silvano, o Ricardo, que são os representantes aí da integridade e compliance, e que vai fazer essa apresentação para a gente hoje à tarde, ok? E eu quero passar a palavra para a Luciana, que ela vai estar apresentando aí os trabalhos e o grupo um pouquinho mais, tá ok? Boa tarde. Boa tarde. É porque, como a direção a primeira está envolvida, né? Porque nós passaremos isso para vocês, e que é um passo positivo do governo, né? O que é? É como se fosse a implantação de um ISO, de um programa de qualidade, de condutas, uma padronização, só que no caso do compliance de ética. Então, todos os processos, todas as relações que você tem, não só com fornecedores, com clientes, tudo isso terá uma padronização, uma transparência, de forma a mostrar que a empresa, todas as relações dela são éticas, né? Então isso é um passo importante, eu acho que o governo tem que começar a exigir isso mesmo, né? E nós, eu e Marcão, como diretores, estamos aqui para dar o primeiro passo e pedir a colaboração de vocês nesse trabalho que vai ser iniciado de implantação, onde o Edivânio será o responsável por isso, porque a empresa ela já segue essa linha há muito tempo, né? Diferente de muitas outras, mas a gente sempre teve essa exigência, não só com quem a gente lidar, com os fornecedores, com quem a gente se relaciona e principalmente interno, né? Então, acho que vai ser uma coisa muito simples e só vamos mesmo formalizar uma coisa que já está implantada culturalmente na empresa. Ok. Eu vejo com bons olhos esse programa vindo para a gente também, primeira mão, né? E muito interessante porque, como a Luciana falou, todos já seguem essas normas. Só serão implantadas e colocadas no papel para a gente. É mais uma ferramenta que nós teremos para trabalhar, para nos mostrarmos no mercado. A empresa continua viva, mais viva ainda com esse programa agora. Para que onde nós chegarmos, vocês como funcionários, representantes da empresa, dirão, não podem falar com bem do jeito, nós temos o compliance, sistema de integridade, certo? Que nós já somos íntegros, mas agora nós vamos ter o certificado disso aí. E nós somos uma empresa que está no mercado. Por estar no mercado, nós teremos esse certificado. Eu espero, como a Luciana falou, que todos se doem ao máximo isso, porque isso vai para o currículo de vocês, o currículo pessoal. Positiva, né? Que é mais um programa que vocês vão saber. E a porta que vocês baterem no futuro, se precisar bater, vão dizer que fizeram na Conecta esse programa de integridade. Vocês têm esse certificado também com vocês. Acho muito interessante. Tá? Eu estou aqui para ajudar, eu sou um facilitador, vocês sabem disso. Tá? A Luciana também está sempre facilitando as coisas para a gente. Então vamos aproveitar as palestras, aproveitar os programas, os workshops que vão ter aqui entre a gente, ok? E a gente está aqui para sempre que vocês precisarem, eu e a Luciana, para poder dar a mão para facilitar o que precisa. Nós somos facilitadores, ok? E para endossar isso que o Marcão acabou de dizer, eu vou dar para um a um, para que vocês tomem ciência de um termo de compromisso nosso, né, do que a gente está assumindo a partir de agora. Aí vocês só dão Eu, em nome de todos também. Eu vou aproveitar, eu vou entrar aqui no meio desses dois gigantes do mercado do Distrito Federal aqui na Conecta, para a gente fazer um registro formal aqui. Isso que a gente começa aqui hoje já se estende desde fevereiro e faz parte do programa de integridade da empresa. Todas essas iniciativas, né? E eu posso dizer aí que com certeza foi uma das melhores falas da direção das empresas que a gente está tocando esse projeto, viu? Obrigado. Eu agradeço muito a vocês essa oportunidade de hoje fazer parte desse time da Conecta. Tá bom? Muito obrigado. Vamos começar. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Gente,
Eu não posso começar sem chamar o meu sócio aqui, que é o Silvano, que é o cérebro de toda a nossa organização, né? E ele vai estar aqui no dia a dia, né? Não só ele, eu também venho junto, mas ele é o nosso grande cérebro, ele que vai estar no contato aí com todos vocês, no dia a dia, avaliando as situações, todas as realidades. Fala aí alguma coisa aí, pessoal, Silvano. É um prazer muito grande fazer parte daqui. Queria pontuar nesse momento, com muita satisfação, o que foi colocado pelo Marcão e a Luciana. O interesse. Eu acho que nós nunca estivemos numa empresa em que os proprietários, os sócios, aquelas pessoas que majoritariamente têm a responsabilidade maior, tenham isso em mente. Essa responsabilidade tão grande de pensar no programa não como cumprimento de uma lei fria. Eu preciso cumprir a lei e cumprir. Não. Eles pensam em potencializar, trazer um benefício maior para vocês, que é o conhecimento, o bom entendimento da coisa e a vivência harmônica entre todos nós. Muito obrigado e sucesso para todos nós. Obrigado. Pessoal, então, vamos lá, né? Estamos no mercado desde 2018, desde que quando o Distrito Federal, pegando um gancho já do governo federal, editou sua lei própria para tratar de programa de integridade. E uma coisa, mais uma, né, que eu já ouvi aí do senhor Marcão, que ele falou de forma muito inteligente. Hoje vocês estão na frente de vários funcionários de outras empresas. Quando a gente encerrar essa etapa do programa de integridade, todos vocês vão estar certificados, conhecendo já o que é isso. E aí a gente começa a falar sobre essa realidade hoje, né? Programa de integridade da empresa Conecta. Ele se pauta na Lei Distrital 6.112. Depois vocês podem entrar na internet, podem pedir ao Edivânio, que é o chefe do grupo de trabalho da Conecta. Edivânio, quer falar mais alguma coisa agora ou já está tranquilo? Está tranquilo? Então, beleza. Vamos lá. Prestem atenção nesse vídeo. A corrupção é um velho problema do Brasil. Vem de longe e às vezes parece não ter fim. Alguns avanços aconteceram, mas ainda são insuficientes. Punir é importante, mas não basta. Temos que chegar à raiz do problema, quebrar a lógica do privilégio e da desigualdade. Por isso, criamos o maior pacote de medidas contra a corrupção do mundo. Um conjunto de reformas preparadas e revisadas por centenas de especialistas de diferentes formações e visões. Criado em tempo para que candidatos possam conhecer e se comprometer antes e depois das eleições. Para que eleitores escolham candidatos comprometidos com a democracia e com as novas medidas contra a corrupção. Mas esse trabalho não se faz sozinho. Esquerda, direita, progressistas ou conservadores, todos importam na luta contra a corrupção. Vamos unir forças, apoiar novas medidas e dar fim a este velho problema do Brasil. Unidos contra a corrupção. Bom, isso se remonta então já de um passado, né, que a gente pode perceber pelo vídeo. Essa organização, Unidos contra a Corrupção, é uma organização sem nenhum interesse lucrativo, apenas o interesse de agir, como o próprio nome diz, contra atos de corrupção. Qualquer um de vocês, eu já fiz isso, Silvano já fez, a Conecta vai fazer no momento oportuno, já assinou, já divulgou e se mobiliza nesse sentido, tá bom? Vamos lá. Mas o que é corrupção? Alguma sugestão aí de vocês? Eu vou pegar do fundamental, né? O que o nosso dicionário Aurélio fala. É a ação ou o efeito de corromper. Ele diz também que é a ação ou o resultado de subornar, que é dar dinheiro a uma ou a várias pessoas em benefício próprio ou em nome de uma outra pessoa. Isso é o suborno. E também é a utilização de recursos, independente de quais sejam, para se ter acesso a informações confidenciais e isso podendo ser usado em benefício próprio. E por último, é o desvirtuamento. O Aurélio não fala de bons, eu coloquei lá, porque hábitos podem ser bons ou ruins.
Então é o desvirtuamento de bons hábitos, é a devassidão de costumes. Maior pacote de medidas anticorrupção do mundo. A gente está tão atolado nesse cenário que o Brasil precisou construir realmente algo muito mais à frente de vários países do mundo. A gente tem como origem, lá em 2013, a Lei 12.846. Posteriormente, um decreto, na época da presidenta Dilma, número 8.420. Passou aí 2 anos para isso ser reconhecido pelo presidente. Posteriormente, o Distrito Federal, junto com o seu governador, lança também um decreto, validando em 2016 tudo o que a lei e o decreto federal falavam. E aí, no ano passado, a Lei 6.112 foi reconhecida pela Câmara Legislativa. Esses dois, governo federal, isso aí já é parte do treinamento de vocês. Esses dois, governo distrital. Tá joia? Na noite, a notícia fresquíssima aqui, já é uma atualização da palestra. Na noite do dia 28 de maio de 2019, hoje é 30, 2 dias atrás, o governo do Distrito Federal, por intermédio do seu governador, atendendo um pedido do controlador-geral do Distrito Federal, altera a Lei 6.112, concedendo às empresas um maior prazo de adaptação. Fato que beneficiou a todas as empresas do Distrito Federal. E a gente pode pensar no seguinte: 77% das empresas hoje do Distrito Federal seriam multadas em até 10% do seu faturamento em decorrência disso. Então, na nossa opinião, como estamos aí inseridos nesse contexto, eu ficaria muito entristecido se a Conecta tivesse que pagar 10% do faturamento mensal a título de multa por não aplicar o programa a tempo oportuno, que é o que diz a lei. Nosso foco vai na Lei 6.112, que é o Programa de Integridade do DF, tá bom? É nisso que a gente tem que se ater, é nisso que a gente vai se ligar e é nisso que a gente vai falar hoje. Mas o que é Programa de Integridade? Isso começa a martelar a nossa cabeça. É uma ferramenta de combate à corrupção. Isso aí, o vídeo já traz à luz para a gente. É um conjunto de mecanismos, de procedimentos da empresa. O Compliance, que é o programa de integridade da Conecta, é o da Conecta. Se a gente for falar de outra empresa fora da Conecta, a gente vai falar de um outro programa de integridade. Mas o pressuposto, que é a lei, vai ser sempre a mesma. Tá ok? Então, um conjunto de procedimentos da empresa que visam a integridade, a auditoria, o controle, o incentivo à denúncia de irregularidades com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes e atos ilícitos praticados contra quem? A administração pública. Se acontecer algum ato ilícito da empresa que prejudique a empresa, a administração pública não for prejudicada, esse prejuízo é absorvido por cada um de nós. E eu falo cada um de nós porque a partir do momento que a Conecta contratou nossa empresa Integridade Compliance, a gente vira colega de trabalho de vocês. Eu dependo do bom resultado disso para que isso evolua. Então, somos colegas de trabalho. Então, se eu pratico algum ato de não atender uma expectativa nesse treinamento, eu trago um prejuízo para a Conecta, mas não atinge lá o governo. O programa de integridade visa proteger o governo. Mas a gente vai ver algumas particularidades daqui a pouco sobre isso. Vamos avançando. Os pontos que nós vamos trabalhar. Esse aqui é o nosso pontapé. É a parte inicial. A Luciana já falou muito bem. Desde fevereiro ela está com essa preocupação. Não falo de programa de integridade sem um suporte da direção da empresa. Não adianta nada a gente falar de programa de integridade para um sócio e o outro nem saber disso.
Não funciona o programa de integridade assim. Todo mundo tem que estar envolvido, do dono a mim. Eu não sou da empresa Conecta, mas se eu não estiver envolvido com isso, não tem sentido. Então, todo mundo aqui agora está no mesmo balaio. Não tem para onde correr. Vai servir da direção até mim, que eu me considero aqui no finalzinho da hierarquia do organograma da empresa. Então, com o suporte da direção, a gente vem falar de comunicação e treinamentos. A comunicação já está funcionando. Como é que é seu nome? Alexandre recebeu uma carta, não recebeu? Está dizendo aí o que, Alexandre? Você já chegou a ler? Quer fazer essa experiência? Leia aí para os seus amigos. Termo de compromisso. Eu, em nome da direção desta empresa, Conecta Serviços Gráficos e Distribuição Limitada, venho informar que a partir da presente data, em busca do cumprimento das obrigações legais oriundas da Lei 6.112, de 2 de fevereiro de 2018, do Distrito Federal, estamos implantando nosso programa de integridade. Assim, contamos com a colaboração de todos os envolvidos em nosso meio, a fim de comprovar nossas afirmações. Citamos os seguintes exemplos de ações institucionais. Primeiro, assumir a liderança na disseminação da cultura de integridade, alocando recursos disponibilizados necessários para a efetivação do programa de integridade. Segundo, adaptação ou criação do Código de Conduta de Ética, de Políticas e de Procedimentos. Terceiro, adaptação ou criação dos mecanismos de controles internos. Quarto, análise e avaliação de riscos. Alexandre, tá bom demais, cara. Você já tá me convencendo que você já tá quase nota 10 em compliance, viu? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. Senão a gente fica tenso, né? Quem estaria ali no lugar do Alexandre sem estar tremendo nesse momento? Nem eu, que tenho um pouco mais de experiência que vocês. Alexandre, mas para deixar isso mais tranquilo, olha só. Falamos aí do suporte, falamos da comunicação e treinamento, você falou de alguns outros aspectos que a gente vai ver mais à frente e de mecanismos de controle. Aí eu trouxe isso aqui, ó. Uma historinha. A vida como ela é, parece até aquela história que tinha na televisão, né? Vocês estão conseguindo enxergar aí de mais distante? Senão eu vou fazer a leitura aqui para todos, né? E se tiver alguém que possa me ajudar também, fica à vontade, viu? Quem tiver aí uma habilidade aí de vir aqui à frente, na próxima já fica mais interessante. Eu já vou ver quem vai levantar a mão, talvez a Luciana, seu Marcos. Bom, vamos lá. Bem tranquilo, gente. Ao chegar na sexta-feira é dia de happy hour, né? Então, ao chegar à sexta-feira, ao fim do expediente, o Augusto resolve convidar alguns colegas para o happy hour. Chega lá num colega dele e fala assim: fala, Beto, bora pro bar? Isso aqui não acontece na Conecta não, né? O pessoal vai tudo para suas casas, né? Aí, vamos lá comer uns petiscos? E aí o Beto fala nada, deu as costas. Aí o amigo dele, o Augusto: Roberto! Aí ele: opa, tem alguma coisa errada. Grande Guto, desculpa, eu estava distraído, né? Lendo esse cartaz. Olha só como é que é interessante o que está escrito aqui. Olha só, o que ele estava lendo? Compliance. Aí a leitura talvez não favoreça aí de algum ponto, eu vou ler. A corrupção é um dos maiores males do planeta. Gera problema, desigualdade, pobreza, desigualdade social e afeta os serviços públicos. Acordos internacionais assinados até 2005 levaram o Brasil à lei anticorrupção. É aquela lei federal, primeira lá que a gente falou. Essa nova lei impõe sanções pesadíssimas, gente, contra empresas que se envolvem em atos de corrupção. Todo mundo, acredito eu, já viu lá na televisão falar da Lava Jato,
da corrupção da Petrobras, da corrupção da Odebrecht, da corrupção na Siemens, vários atos de corrupção. Essas empresas foram severamente punidas. E o mais legal é que conseguiu chegar realmente quem eram os culpados. Através de qual mecanismo que isso foi oportuno? Através do programa de integridade. Quando a gente vê lá na televisão falar de acordo de leniência, de delação premiada, isso tudo está previsto na lei anticorrupção. E as empresas se isentam de grandes rúbricas, de grandes valores, por conta de ter programas de integridade que permitam a identificação de quem realmente foi o autor daquele ato. Beleza? Olha só o que ele fala. Compliance, isso é uma besteira. Cara, deve ser só mais uma maneira que a empresa inventou para atrapalhar. Você vai ver. 6 meses e ninguém mais vai estar falando sobre isso. Olha essa análise aqui. Qualquer pessoa que trabalha com compliance sabe que ele veio para ficar. Dessa forma, o comentário de hoje é direcionado àqueles que ainda não se convenceram disso. A notícia destaca que a estruturação de programas de compliance robustos passou a ser não apenas essencial para a proteção jurídica da empresa, mas também para a conquista de novos contratos com clientes nacionais e estrangeiros. Ora, se a empresa não compreende que a existência de um programa de compliance robusto, vale dizer, eficiente e principalmente eficaz, é fundamental para a sua proteção jurídica, que pelo menos ela reflita sobre os benefícios comerciais da existência desse setor. Benefícios comerciais, exatamente. Vocês já ouviram alguém falar isso aqui hoje? Forçar a memória de vocês? Lá no começo. A Conecta está na vanguarda de um processo de alinhamento com uma estrutura que acontece hoje no mundo todo, que é a instituição do seu programa de integridade. Essa semana passaram várias notícias sobre compliance no Fantástico, Jornal da Tarde, Jornal Hoje, falando sobre compliance de time de futebol. Hoje em Brasília já existe um time de futebol preocupado com o seu programa de integridade e parece que aqui ninguém se fala de futebol, mas já tem um time preocupado. Então, compliance, gente, veio para ficar. Vocês podem ter certeza. Não vão pensando igual Augusto, que acha que daqui 6 meses isso não acontece. Não, vai acontecer mesmo. Vamos avançando. Nosso colega Alexandre falou suporte da alta administração ou da alta direção, comunicação, treinamento, mecanismos de controles internos, códigos de conduta, ética, políticas e procedimentos. Essa parte aqui não perde em relevância para as demais, mas ela é de grande importância para cada um de nós. Por quê? É porque aqui, nesse pedacinho, é onde cada um de nós vai ser realmente o colaborador da eficiência e da eficácia do programa de integridade. É aqui nesse conjunto de códigos, nesse documento todo, que vai estar as nossas obrigações, os nossos direitos, que vai delinear, e que bom que a Conecta já possui um bom manual que norteia as atividades de cada um de vocês. Então aqui a gente até reduziu, né, a questão do investimento, e diga-se de passagem, grande investimento que a direção da empresa fez para constituir o programa de integridade. É porque a Conecta hoje já possui um desenho organizacional muito bem feito, tá certo? Uma delimitação de todas as etapas dos processos muito bem desenhada, o que permite com isso a gente ter um pouco de facilidade no aprimoramento e na adequação às legislações atuais, que tratam os códigos de conduta, ética, políticas e procedimentos. Beleza? Como eu falei para vocês, nosso colega Silvano, que vai estar aqui, ele vai fazer uma brilhante avaliação dos riscos que a empresa tem nas relações com o setor público. Pode acontecer aqui de alguma
ocasião, que é a que mais se evidencia, é de um ente do poder público, imagina, quem vem aqui pegar um veículo, tentar subornar algum de nós. Isso é o que mais acontece. Em uma reunião com diretores de algumas empresas, a gente ouve o seguinte assim: o ponto de vulnerabilidade da alta direção é a licitação. Então, existem licitações que sofrem muito e prejudicam a sociedade como um todo, no sentido de que se só ganha aquela licitação se tiver um por fora envolvido, né? E isso aí só prejudica. Existe um número já calculado do tamanho do prejuízo que acontece em decorrência dessas ações. Então a gente vai estar aqui juntos, avaliando os riscos. E não tem sentido falar de códigos de análise de riscos se a gente não criar mecanismos que favoreçam as denúncias. E a gente não vai ter que ser dedo duro, não. A gente tem que se preocupar é que, caso haja uma denúncia e ela tem uma grande proporção, quantos de nós poderão estar perdendo? Quando houve uma corrupção na Petrobras, uma empresa que trabalha com ações na Bolsa de Valores, os investidores dessa empresa amargaram, com certeza, grandes prejuízos por um ato de corrupção. E aí a gente pode pegar vários outros casos da Odebrecht, sem falar os próprios funcionários da empresa, né? Sem tocar nesse assunto. Então, esses outros 3 aspectos também vão ser abordados em uma próxima reunião, num treinamento, no workshop, e aí a gente vai entrar cada vez um pouco mais adentro nesses assuntos, beleza? Para a gente não ficar só nisso, olha quem está aí de volta. Nossos colegas de trabalho. O Guto, o Augusto, e agora aparece mais um camarada, que é o Carlos. Ele chega lá, já na sexta-feira, já devia ser umas 5 e alguma coisa, e ele: e aí, Carlos, o Beto e eu vamos no bar logo mais, quer ir com a gente? E mais uma vez, usando um linguajar aí, ficou no vácuo. Não ouviu, não? Vai me dizer que está falando alguma coisa, está vendo aí alguma coisa sobre o compliance. E aí ele responde: pô, Guto, essa parada é séria. Estou lendo o código de conduta da nossa empresa. E aí o Guto fala: código de quê? Código de conduta. Este documento aqui, ó. A empresa declara quais são os seus princípios, valores e procura esclarecer situações do dia a dia para ajudar os funcionários a agirem sempre de maneira correta. E lá vai estar previsto uma série de situações do dia a dia da empresa. Não é algo que nunca vai acontecer, é algo do dia a dia. Aí ele fala, esse cara não gosta de compliance, fala que ele é não compliance. Eu não acredito nisso, sempre fui ético, nunca cometi nenhum erro. Não preciso que a empresa ensine esse tipo de coisa. E aí? Pergunta aí, vou perguntar para as meninas aqui agora. Edivânia, você lembra aí do código de normas da empresa, do regulamento da empresa? Ixi, quanto tempo você tem aqui de empresa? 4 anos, já passaram muito tempo. Vocês acham que vale a pena dar uma atualizada nessa informação, então? Né? Então a gente vai fazer essa atualização e pegando o contexto legal da atualidade. Lá vai estar situações que prevêem hoje casos de crime como me fugiu a palavra, Silvana? Homofobia, do racismo. Bullying. Era essa a ideia, cada um ia começar a surgir aí. Gente, preconceito racial, né? Religioso, situações que se relacionam com o gênero, né?
A gente tem casos já realizados, que foram friamente tratados, em que uma funcionária se sentiu coagida pelo seu superior, isso tem um nome específico. Como é que é? Vamos ver se você já... Assédio moral. Isso vai estar onde? Lá no código. Então lá vai estar tudo bem regulamentado para que nada disso venha a acontecer. Mas se acontecer, aonde a gente entra? Lá no canal de denúncias. E esse é um instrumento em que a empresa assume, quando quer fazer o seu programa de integridade, que é válido, que é anônimo. Legal? Presta atenção aqui. Sistemas internos de monitoramento, de identificação de risco, canais de denúncia podem ser muitas vezes anônimos, né? Cria mecanismos internos de monitoramento entre os próprios funcionários. A empresa que não tiver canal de denúncia, que não tiver bons controles internos, que não tiver um código de ética realmente funcionando, ela não vai estar de acordo com a lei e não vai poder se beneficiar no caso de haver algum problema, no caso de haver, no caso de fugor, lá não tem mais nenhuma defesa, porque ela não previne. Ninguém conhece esse cidadão? Ninguém? Chama-se Luiz Navarro, um advogado. Na última gestão foi ministro da Controladoria Geral da União. Na época, ele era o titular do cargo. Essa reportagem está na íntegra no site da revista Exame. É de domínio público, quem quiser assistir ela totalmente, fica à vontade. Vamos avançando. Gente, mas isso tem um fim, que são as investigações, o due diligence, auditoria e monitoramento, para a gente ir caminhando para o final. Investigações. Feita uma denúncia, existe todo um procedimento também que orienta a forma que as investigações vão ser realizadas. Existem os procedimentos que preservam a identidade do denunciante. Existem os elementos, inclusive legais, que preservam a função, o cargo, o emprego da pessoa que faz a denúncia. Ela não pode ser demitida, ela não pode ser também exposta a uma situação. Tem que se velar o anonimato para que essa investigação seja realmente chegada ao seu cabo, ao seu fim e tenha efetiva resposta para aquela situação dentro dos códigos estabelecidos. E esses códigos estão intrínsecos neles escritos as questões das leis. Beleza? Due diligence. Que é isso? Palavra diferente, não é do nosso vocabulário. Due diligence é um procedimento do programa de integridade na qual a empresa que contrata um fornecedor vai saber lá do fornecedor se ele tem algum procedimento de integridade. Por quê? Porque ele pode estar contratando uma pessoa que está lesando a administração pública e se valendo de uma empresa íntegra para conseguir isso junto ao mercado. Por exemplo, um exemplo que eu uso desde a época da Petrobras. A Petrobras contrata uma empresa para fazer um navio, para fazer o transporte das suas sondas. Se a empresa lá que constrói o navio for uma empresa corrupta, a Petrobras que contratou-a vai estar envolvida no mesmo processo. Só que o programa de integridade vai conseguir efetivamente demonstrar se ela é culpada ou não. Entenderam a ideia do programa de integridade aí na sua magnitude? Podemos ter uma empresa lá fora que está sendo corrupta em alguma das suas ações. Faz trabalho escravo, os funcionários têm regimes de trabalho fora das regras trabalhistas. Isso é um ato lesivo à administração pública? Indiretamente é. E se você financia isso? Há 2 semanas, numa visita numa empresa, ela estranhou muito uma situação que aconteceu. Um grande grupo hospitalar fez uma visita a essa indústria na qual nós estávamos e
verificou todas as suas instalações e processos. E o dono da empresa, sem entender muito bem o que estava acontecendo, falou, tudo bem. E ele foi no pátio, foi na parte de produção de um equipamento, foi na parte de produção de outro equipamento. E, ao final, ela falou assim, olha, infelizmente, a minha rede de hospital não pode comprar os seus produtos por causa disso. Ele faltou mandar essa moça ir lá para aquele lugar. E o que ela estava fazendo? Due diligência. Estava vendo se a empresa dele estava confirmando uma série de situações que podem indicar um ato que lese a administração pública. E eles não podem ser coniventes com isso. E após a gente conhecer um pouco mais da realidade na empresa, a gente verificou algumas situações de risco que deixavam claro essa situação, né? Auditoria e monitoramento. Uma parte muito importante do programa que se dá no dia a dia. É a verificação dos mecanismos de controle, é a validação das questões de comunicação e treinamento, é a verificação das questões de due diligência, investigação, canal de denúncias, para ver se todos esses pontos estão interligados. E aí até para justificar a marca da empresa também, né? Então, se tudo estiver perfeitamente interligado, tem-se um programa de integridade eficaz, tem-se um programa de integridade eficiente e efetivo. Mas as nossas historinhas. Chegou lá, estão indo para casa, Augusto e Carlos, e chegam lá no elevador. Fala Oswaldo. Oswaldo é uma função antiga, né? Hoje quase a gente não vê mais a figura do assessorista, né? Aquele cara que fica lá dentro do elevador. Olha só a história desse assessorista. Fala pessoal, tudo bem? Aí ele fala assim, o Augusto. Rapaz, tem alguma novidade aí do elevador? Porque eu não aguento mais falar de compliance. Esse Augusto é não compliance mesmo, né? Ele, rapaz, que coincidência. Hoje o Oswaldo, foi para um treinamento de compliance. Poxa, o cara do elevador tem que saber compliance? Tem. Olha só o que ele nos ensina. O Carlos se intriga, né? Sério? Pensei que o treinamento fosse só para o pessoal do escritório. Aí o Oswaldo fala, rapaz, eu também achava, mas já vi cada coisa por aqui. Se eu conhecesse mais sobre o compliance antes, e aí eu te pergunto, se você conhecesse mais sobre o compliance antes, ele teria denunciado aquele chefe que foi demitido só agora. Uma vez ele ouviu ele dizendo no celular que era para ser feito um pagamento de um serviço sem nota fiscal. Sem nota fiscal, sonegação. Sonegação é crime, é corrupção, é corrupção. Compliance prevê isso? Prevê. Então, tá lá. Ele diz assim, ó, além disso, ética vale para todos. Não só no trabalho, mas também na vida pessoal. Eu tenho certeza que você, a partir de hoje, se não pensava nisso, vai começar a pensar. Você está fazendo sua parte? Você pede a nota, todo esse mecanismo que a gente vai falando. Essa é a ideia. Marcos falou no começo. Com certeza vocês vão estar na vanguarda, na frente, saindo daqui com uma nova visão. E olha só o que esse pessoal tem para falar aqui. Não existe um caminho fácil, existe um caminho certo. O Brasil precisa evoluir em termos de compliance, em termos de integridade, em termos de medida anticorrupção. Você sabe o que é compliance? Talvez eu tenha ouvido esse termo. Agir de acordo com as regras, com as normas e com valores é conformidade. Criação de controles, de colocação da empresa num outro patamar no que diz respeito ao seu sistema de integridade, é motivo de satisfação para qualquer profissional que atua no combate à corrupção. Eu faço parte de um departamento que cuida para que as normas e as regras da companhia, especialmente aquelas que sejam voltadas para o combate à fraude, corrupção, lavagem de dinheiro, sejam cumpridas. Um dos principais elementos quando a gente fala de prevenção à corrupção é o sentimento de que você pode ser pego. O que é corrupção? Ela é o mau uso de um poder ou de uma influência.
por alguém visando benefício individual ou para outra pessoa ou empresa que ele queira conceder aquele benefício. Então esse é o conceito de corrupção. As pessoas que detinham poder para obter vantagens pessoais. O Banco Mundial, ele estima que em torno de $1,5 trilhão seja pago suborno e propina todos os anos no mundo. Então, como combater isso? Esse é um ponto que se discute muito. O combate não é simples, tem muitos aspectos a serem endereçados. Não se limita só, por exemplo, a questão da impunidade, da eficiência do Poder Judiciário? Não, esses são os elementos cruciais. Então, você tem que atuar em diversas frentes e com muitas pessoas envolvidas. Então, tem as instituições em si, que têm interesse político em fazer esse combate. Você tem que ter 3 pilares principais, que é a parte de prevenção, detecção e resposta ou a punição, por exemplo, que você deu. Bom, gente, esses são os 9 pontos que nós vamos trabalhar. Essa parte aqui não estava muito programada, não, mas eu resolvi voltar porque o tempo me permitiu. Existe alguma dúvida de vocês que a gente possa esclarecer agora aí nos próximos 10 minutos sobre algum desses pontos? Tem alguma coisa que incomodou um pouco mais, que você tenha um pouco mais de curiosidade a saber, querendo aí chegar num ponto específico? Se vocês precisarem esclarecer algum desses pontos de forma bem tranquila, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles à medida que vocês tiverem perguntas. Aí, se vocês não tiverem, fica tranquilo, a gente avança. Acho que a primeira coisa que tem que mostrar aí é eliminar a figura do Augusto. Pois é. O Augusto separa tudo, né? Ele é o péssimo exemplo do compliance, não é isso? Então, nada mais prático para ajudar a gente a aprender alguma coisa de ver o que não ser feito, né? Então, é o que a gente está falando da questão do Augusto. Né? Completamente, né? E essa história do Augusto, ela vai continuar, tá bom? Ela não para, não. A gente, nos próximos encontros, vai ver outras situações do dia a dia do Augusto que vão trazer à tona, talvez, um poder de convencimento. Aguarda que vai ter mais do Augusto, viu? Você não pode abandonar a história, não. Alexandre, obrigado, viu, pela sua ajuda. Estou apostando aí que a gente vai fazer um bom trabalho. Edivânio também, muito obrigado. Luciana, né? E aí, os demais aí, eu sou o Ricardo. O que vocês precisarem, a gente pode estar falando aqui agora. E caso vocês já queiram fazer aí um contato mais alinhado, a gente tem aqui os nossos contatos. Pode ligar lá na nossa empresa ou no telefone ou através do e-mail para tirar alguma dúvida no momento futuro. Vou deixar isso aí mais um pouquinho, temos mais alguns minutos. Eu vi o Edivânio preparando algumas coisas ali para um encerramento mais saboroso, a gente não fez isso, mas na próxima a gente com certeza vai ter algumas coisas de diferente também para vocês. Esse é o nosso primeiro encontro. Estão previstos ainda mais umas 10 horas de encontros. Eles vão acontecer de forma física e também remota, né? Através de entrevistas, com cada um de vocês. Então a gente vai se aproximar bastante, no intuito de quando a gente falar assim, ó, o programa de integridade da empresa Conecta está feito, não significa que a gente vai embora. A gente quer sempre estar mantendo um contato. Mas a gente tem certeza que vocês vão estar seguindo aí de forma bem construtiva para fazer uma diferença aí para o Brasil. Beleza? Algo mais? Opa, vamos lá. Meu nome é Daniela. Sim, Daniela. Quando ele estava falando da apresentação do programa para a gente, o Márcio ele levantou uma questão que a gente depois ficou se perguntando. Que a empresa ela vai ter um certificado, né? Sim, sim. A lei não estabelece isso, mas a gente tem uma premissa que com certeza isso vai acontecer. Aí a nossa dúvida era se esse certificado seria só para a empresa ou individual. A parte individual é uma coisa que a gente estava conversando, a gente vai fazer da empresa integridade. Vai preparar um documentozinho, a gente vai assinar como se fosse um curso com um cômputo de 12 horas, salvo engano. Vai ter sim. Beleza? Só isso? Tem mais aí? Em relação ao certificado da empresa, a Controladoria Geral da União, ela já estabelece um selo, e esse sim é um certificado altamente válido, né? Porque é de um órgão público. No nosso contrato, a gente prevê a
possibilidade de adequação à participação a esse procedimento. Contratualmente, a gente não tem essa obrigação de entregar esse procedimento feito. É uma validação do programa de integridade. Chama Empresa Proética. Com essa iniciativa que a gente está gerando aqui hoje, no ano de 2021, não está longe, tá? Se a gente pensar que a gente vai passar aqui mais ou menos uns 3 meses trabalhando, a gente vai chegar lá, setembro, lá em 2020, já dá para começar a olhar todo esse selo Proética para quando for em 2021 fazer a efetivação dele, né? A gente tem que amadurecer o programa de integridade. Então hoje a gente está na gênese desse programa. Estamos formando ele aqui no nosso primeiro encontro. Ele vai estar formado, ele vai estar funcionando, já vai ter grupo de trabalho, né? Uma das coisas que o programa Empresa Proética pede é que, por exemplo, a figura do Edivânio, que é o líder do compliance da empresa Conecta, seja instituído até o 31 de dezembro, antes da edição do programa. Então, a edição de 31 de dezembro de 2018 validaria a Conecta agora em 2019. Só que aí a gente só pode validar a Conecta na Empresa Proética em 2020, puxando para 31 de dezembro de 2019. Então, só em 2021 que a gente consegue fazer essa edição dessa situação. É extremamente válido. No Brasil, apenas 25 empresas, não é no DF não, tá? É no Brasil, apenas 25 empresas têm selo da Controladoria Geral da União. Uma do DF. Mais perguntas? Fala, seu nome? Seu nome? Sim, Cláudio. Cláudio, fala aí, Cláudio. Pode falar o nome da empresa? Pode. Tem certo? Hã? O nome da empresa. Chama Tecnil. A gente vai falar sobre ela depois. Tecnil, quem quiser pesquisar aí na internet. Esse rapaz, inclusive, da empresa, deu uma entrevista a um órgão ou em uma palestra recentemente, como, né, que aí acaba vendendo, né, como fazer a empresa chegar a ser validada pela controladoria. Né? O GDF, no dia 28, criou umas premissas muito importantes, acredito eu que também para criar esse selo para o DF, porque não existe essa previsão ainda local, só na esfera federal, mas que as empresas do Distrito Federal podem entrar. Beleza? Lembrou o nome da empresa? Tecnil. Daqui a pouco a gente anota no papel, você guarda e procura na internet. Já tem código de ética, a gente tem tudo bonitinho. Né? Já dá para entrar lá para ver o que consta no código de ética deles, porque daqui a um dia desses você vai ter o seu. Alguma pergunta mais, gente? Hã? Ah, é. A gente já está fazendo aqui, esse aqui é o Luan, nosso coleguinha de sites. A gente vai dar uma remodelada e apresentar um modelo de site um pouco mais atualizado. É uma cortesia que a gente está fazendo para a Conecta, com o sentido de criar nele esse mecanismo de denúncia. Então, se precisar fazer alguma denúncia, corre lá no site, escreve anonimamente, de forma segura, tá? Para quem entende um pouco de tecnologia, ele tem um protocolo de segurança lá, um HTTPS, que permite que você faça a denúncia e fique no anonimato. E se não for assim? Ixi, tem vários outros tipos. Dá até para botar uma caixinha num lugar onde que ninguém vê. A pessoa vai lá, escreve um papelzinho, um bilhetinho, na hora que ninguém vê, vai lá e deposita. Também é um mecanismo de denúncia. A gente fala só de site, mas esses simplesinhos acabam até que funcionam muito bem. Mais uma? Mais alguma coisa? Fique à vontade, gente, aproveita. Só isso? Sr. Marcos, alguma coisa? Quer fazer um encerramento para a gente, então? Não sabia o que vai falar? Silvano? Silvano, ele está guardando ali para a próxima que ele já está ali afiando o machado ali. Não, Luciano, por favor, você... Se não, gente. Bom, então fica... O encerramento não será encerramento. É um começamento agora? Gente, então é isso. Eu agradeço. Edvânio? Opa, beleza, Edvânio. Pronto. Só saber que eu sou muito fã assim, da exposição de falar muito, mas assim, a apresentação ela trouxe uma clareza maior
para todos nós. E a gente teve aí a percepção que não é nada assim, não é um monstro, um bicho de 7 cabeças que vai trazer dificuldade para o nosso dia a dia. Porque o que eu entendo com o programa de integridade compliance que a gente está implantando aqui na nossa empresa é uma forma de documentar e certificar aquilo que a gente já vive na prática há muito tempo. A gente tem uma equipe muito ética, uma equipe muito comprometida, uma equipe responsável e sempre está preocupada em fazer as coisas direitinho, okay? Até porque a gente tem a nossa direção que está sempre nos cobrando e a gente acaba que toma essa identidade da nossa direção. E isso me deixa muito mais feliz ainda, Marcão, a Luciana, porque isso também é um reconhecimento do nosso trabalho. Isso é um reconhecimento do nosso trabalho, dos nossos manuais, do nosso regimento, da nossa padronização diária, de tudo isso que a gente está fazendo. Assim, eu vejo como reconhecimento, está certificado. Os funcionários da Conect são ótimos funcionários, trabalham bem, e isso é uma referência para a gente levar lá para fora. Não só a questão de certificado, mas mostrar, olha a empresa que a gente trabalha, olha só a forma que a gente trabalha. Nós somos referência, até porque nós somos os primeiros do DF a implantar esse programa. Você vê que o governo ele prorroga aí o prazo para o cumprimento da lei justamente por quê? Porque são poucas as empresas que se preocuparam com isso. E a gente já vê aí a Conect se preocupando antecipadamente, assim, já sabendo da lei e querendo implantar, e o Silvano, o Ricardo já viram como que funcionam os procedimentos da empresa. Eu acho até interessante a admiração deles com relação à empresa, de saber que a gente já está bem enganjado nisso, mesmo não pensando em querer certificar a empresa. A gente já está enganjado nesse processo, a gente já está trabalhando dessa forma. Então isso vai ser muito fácil para a gente. Okay? É claro que vai ter uns ajustezinhos no site, no regimento, vai facilitar a nossa comunicação também, que eu acredito que é algo que a gente precisa também melhorar, isso vai ajudar. Então, assim, parabéns para todos nós, okay? Parabéns para a nossa diretoria pela iniciativa, e eu deixo aqui, expresso a minha alegria de poder estar participando, conhecer o Silvano, conhecer o Ricardo, a equipe. Eu acho que isso vai agregar muito para a gente também, e isso me deixa feliz. E eu queria pedir a Thaís Edivane para preparar o nosso breakzinho, elas que se empenharam em correr atrás, os fornecedores, tá ok? Então eu queria parabenizar a nossa diretoria. Bom, palmas! Que já se tornaram nossos companheiros de trabalho. Eles já vão estar colaborando no nosso dia a dia. A gente já teve alguns bate-papos. Então, assim, sejam bem-vindos na equipe Conect. Okay? Já foram muito bem recebidos, né? Eu espero aí que a estadia nesse processo aí seja boa para todos nós. Ok? Então, parabéns, não tinha terminado, então os parabéns para vocês, tá ok? A equipe assim, já vai fazer aqui 8 anos que eu estou trabalhando nessa empresa, eu fico muito feliz. Quando eu saio da minha casa e venho para cá, eu venho feliz. Seja segunda-feira, quarta, quinta, véspera de feriado, eu estou feliz porque a equipe aqui é harmoniosa. Então parabéns para vocês e que a gente continue assim, né? Parabéns! Encerrar os trabalhos aí da nossa primeira reunião e muito em breve voltaremos. Bem, Ricardo, é com muita satisfação que a gente inaugura aqui o Programa de Integridade da Conecta, locadora de veículos. Senti a adesão muito positiva dos proprietários, da alta direção, assim como a recepção muito positiva dos funcionários. Fiz uma leitura assim que me causou muita satisfação, a maneira com que eles participaram de tudo que foi colocado. Queria salientar que você também fez uma apresentação muito clara e objetiva. Você conseguiu realmente realizar tudo aquilo que a gente tinha iniciado num projeto, numa escrita muito curta, que foi aumentando, foi cadenciando em cima de tudo que a gente precisava, de legislações, de técnicas, de força de vontade, de determinação, veio culminar nesse lançamento de hoje. Estou muito satisfeito, queria te parabenizar e
realizar, a certeza de que a gente tem que estamos no caminho certo. Beleza, meu amigo. Acredito que esse resultado é uma coisa que a gente tem buscado construir ao longo de todos os nossos trabalhos e com os nossos valores, com todos os nossos métodos, nossas crenças, a gente tem certeza que hoje tem um grande preparo para realizar esse projeto para qualquer empresa do Distrito Federal. Então eu faço um convite a todos que precisam implantar o seu programa de integridade, que nos solicite uma proposta. Você verá no desempenho de nossas atividades a forma diferenciada de trabalho que a gente tem buscado realizar. Um trabalho no qual meu sócio Silvano fala é de estar sempre junto e misturado. Então, se você acredita que pode ter a necessidade de um programa de integridade eficaz e eficiente, que realmente venha fazer a diferença na sua empresa, peça uma proposta, faça contato conosco nos nossos números, que eu acredito que você vai se surpreender. Muito obrigado. Obrigado.